Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. Muito bem, e hoje é o dia que a gente aguarda aquela curiosidade. André Cantoni do Blumencast já está aqui com a gente. E eu juro que é verdade, já está no ar para você. Bom dia, André, estamos ansiosos. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia, audiência da Mix. Tudo certo? Tudo em ordem, graças a Deus. Eu quero saber exatamente sobre o que a gente vai falar hoje, Cantoni. O que é verdade e que a gente não acreditaria? Pois é, Pancho. Se eu te pedisse uma carona para Alameda Vendeburg, para onde você mais ou menos me levaria? Alameda o quê? Vendeburg. Vem da onde? Vem de quê? Não tenho nem ideia. Não sei do que tá falando. Sobrenome famoso aí da época da colônia de Blumenau. Também faço a mesma pergunta aí para Gi, né? Se eu pedisse para ela me levar, ou colocar no Waze aí, para ela levar para Alameda Blumenau, aonde que ela talvez me levaria? Eu conheço a rua Blumenau e Indaial. Rua Blumenau. Pois é. Eu ia falar, pega um Uber, André. Não sei, não. Olha, então, vamos saber para onde esse Uber, né? Se fosse numa época antiga, me levaria? Ele me levaria, juro que é verdade, para a Rua das Palmeiras. Né? A nossa Rua das Palmeiras. A nossa Rua das Palmeiras, né? Oficialmente chamada de Alameda Duque de Caxias, já teve 4 nomes diferentes. Caramba. Então, ela começou sendo... Exatamente, ela começou sendo chamada aí de Alameda das Palmeiras, em alemão Palmenale. Depois ela transformou, né? Ela teve o seu nome modificado aí para Alameda Vendeburg porque o Boulevard Vendeburg, na verdade, né? Que rico. Era o nome do procurador do Dr. Blumenau, uma espécie aí de vice-prefeito da época, né? Então, quando o Dr. Blumenau ia para a Alemanha, ia viajar, o Hermann Vendeburg ficava aqui na administração da colônia Blumenau. Isso em 1883, que também uma outra curiosidade, para quem não sabe, a Rua das Palmeiras foi a primeira rua de Blumenau, né? A primeira rua projetada de Blumenau. Então, toda vez que você passar pela Rua das Palmeiras, saiba que os primeiros colonizadores também passaram por lá, né? Muita história aconteceu naquela região ali. Então vem Alameda Boulevard Vendeburg em 1883. Em 1899, com a morte, né, do Dr. Blumenau, o falecimento do Dr. Blumenau, em 1899, então o município aqui achou bacana homenageá-lo e aí transformou em Alameda Blumenau, né? Depois, com a nacionalização ali em 1939, devido à Segunda Guerra Mundial, onde várias placas de ruas, nomes de ruas que tinham conotações, né, em alemão, né? tiveram que ser germânicas e até, né, italianas também, e orientais, que não é o caso aqui de Blumenau, mas falando sim todo o Brasil, né, tiveram que ter seu nome aí trocado para referências nacionais, e aí onde sim se passou em 1939 a se chamar Alameda Duque de Caxias, em referência aí ao patrono do Exército Brasileiro, mais conhecida como Rua das Palmeiras, que uma outra curiosidade, também juro que é verdade, muita gente acredita que aquelas palmeiras que existem ali foram plantadas pelo Dr. Blumenau. Não, elas já foram substituídas, né? Inicialmente eram palmeiras reais, hoje são palmeiras imperiais, então são palmeiras, né? Continua tendo aquela conotação ali, mas não são as mesmas da época da colônia de Blumenau. Ou seja, já foram replantadas, então. Aquelas não são centenárias. Aquelas que estão ali são mais jovens. São bem velhinhas, né? Já, sim, porque são muito altas, muito grandes, né? Mas, sim, elas já foram substituídas. Como eu falei, né? A rua ali, a Duque de Caxias, a Rua das Palmeiras, tem muita história. Inclusive, lá é onde ficava a casa do Dr. Blumenau, né? Praticamente ali ao lado do arquivo histórico ali da Biblioteca Fritz Miller. Museu Colonial, Ela né? foi... Isso, Museu da Família Colonial. Infelizmente, a casa foi levada por uma enchente muito grande aí em 1880. Dr. Blumenau ficou morando por 4 anos no hotel em frente, onde hoje é basicamente ali a Celesc, né, a unidade ali da Celesc, ao lado da Câmara de Vereadores de Blumenau. Então, tem muita história por aí. Juro que é verdade, só para falar. Era Hotel Brasil, acho. Hotel Brasil. Isso, Hotel né? Brasil e também o Hotel Schripp. Não é a também. Oliveira, numa placa que tem na frente ali? Não, ali é o... Não. Aquele outro? Hotel Oliveira, ele Lado. é bem mais recente daí. Ah, tá. Ele ainda existe, né? A construção. A construção tá ali. Mas
a construção tá ali, mas é do lado, Gi. É onde hoje tem ali como eu falei, né, a Celeste, que antigamente também foi o Teatro Frozen, que depois, né, passou a ser o Teatro Carlos Gomes em outro local, onde a gente conhece hoje, mas a história, né, digamos assim, da dramaturgia, da cultura e dos palcos blumenauenses começou também ali na Rua das Palmeiras. Como eu falei, queria trazer só que a Rua das Palmeiras teve 4 nomes, mas acabamos aí falando muitas outras curiosidades aqui da história e da cidade de Blumenau. 4 nomes originais a gente chama de quê? Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras. Ninguém chama com o nome original. Ninguém sabe. Que nem é oficial. É que nem a Beira-Rio, né? Beira-Rio é a Alameda Castelo Branco. Quem é que chama de Onde Alameda é? Castelo Se Branco? te lembra- Avenida Avenida. Castelo Branco, perdão, exatamente. É verdade. André Cantoni, obrigado mais Ô, uma vez Pancho, por lá. Diga, Gi. Eu passo todos os dias na Rua das Palmeiras. Ele ia me pedir pra levar pra um lugar que eu vou todo dia, eu não sei onde é que é. Você vê? Muita curiosidade. É isso mesmo. É bacana demais. A gente começa a partir desse quadro, né, Pancho e Gi, a ver Blumenau de uma outra forma, né? A gente começa maravilhoso. a passar nessas ruas, a ver placas de ruas e lembrar, poxa, eu lembrei lá na Mix que essa tem uma história por trás, né? E aí a gente começa a ter mais rostos, começa a imaginar a cidade de uma outra forma, né? Certamente, não tenha dúvida. André, obrigado mais uma vez. Esta foi a segunda edição do Juro, eu juro que é verdade. A gente volta na terça-feira, com certeza, né, André? Rapidinho aí, só para dar um spoiler e aquecer a audiência da Mix, para finalizar, então, o mês de maio, que é o mês das noivas, né, mais conhecido popularmente, vamos falar aí sobre o primeiro casamento de Blumenau. Onde foi, quando foi, com quem foi. Então, aguardem aí na terça-feira, no final do Jornal da Mix. Juro que é verdade. Um abraço, Pancho. Beijo, Gi. Valeu, muito bem. Valeu, André Cantoni. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.